Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um querido programa Palavras Cruzadas. Terminamos o trimestre, não é? Passado, agora começamos um novo e já começa com uma lição muito boa, muito especial. O título do nosso trimestriário é No Cadinho com Cristo. Eu vou mostrar. Aqui deve estar ao contrário. Pronto. No Cadinho com Cristo. Esta lição vai falar-nos de que, apesar das dificuldades, apesar do caminho estreito que cada um de nós terá de passar, não temos como escapar a isso, Deus está conosco. Apesar da tristeza, Deus está lá para acalmar-nos, para consolar-nos, para cuidar das nossas feridas e que no final tudo termina bem, se continuarmos a acreditar em Deus. É desta forma que nós começamos a lição número 1, que o título da lição é o mesmo título do trimestriário, não é? A lição número 1 é O Cadinho do Pastor, não é? E começa com o verso que foi o verso escolhido pelo meu filho quando foi batizado, que é o Salmos 23, 1, que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Na verdade, o que o meu filho escolheu foi 23:1, esse é 23:3, não é? Salmos capítulo 23, versículos 3. O verso áureo é: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Não é? A lição começa-nos a contar a história de uma jovem. Antes de entrar para a lição, desculpa lá, eu não estou sozinha, não é? Boa noite, Sandra. Boa noite, estás boa? Estou ótima, obrigada, olha aqui. Estava muito a gostar de te ouvir, por isso estava aqui muito sossegadinha. Estou em balé já e... Não faz mal. É verdade, a nossa lição deste trimestre realmente promete ser sobre um assunto que, e como a própria introdução nos diz, não pretende ter as respostas todas, nem pretende ser um manual para nos ensinar, não é, a ultrapassar as dificuldades, mas o que pretende é realmente ajudar-nos a perceber que é inevitável passarmos por momentos menos bons neste mundo, mas que não estamos sozinhos, não estamos abandonados. E efetivamente o versículo que tu leste, que é o versículo, não é, o verso áureo desta lição, é realmente a prova disso mesmo, não é? Vamos estudar esta semana o Salmo 23, particularmente a mim diz-me muito, foi das primeiras partes da Bíblia que eu decorei enquanto criança, tu se calhar também, não é? Porque é daquelas passagens que os nossos pais nos vão ensinando, assim como o Pai Nosso, e eu fiquei muito feliz quando encontrei esta lição a iniciar realmente mais 3 meses de estudo. Permita Deus que realmente possam ser semanas felizes de estudo junto com o nosso bom Jesus. O cadinho, sabes que eu tive que ir ver no dicionário o que era o cadinho. Tu também foste ver o que era o cadinho no dicionário? Eu, por acaso, Ou já fui... sabias? Não, não. Eu Quer tive dizer, eu tenho uma ideia do que era o cadinho. Pois eu tive que ir, porque eu já tinha ouvido o termo, mas depois quando aparece aqui num título, e principalmente quando é o título da lição do próprio trimestre, fiquei assim a pensar, deixa-me lá ver bem o que é que diz. E fiquei surpreendida com aquilo que encontrei. Portanto, o cadinho nada mais do que é senão um vaso, não é? Ou um recipiente, onde Exato. efetivamente se conseguem encontrar algumas reações químicas, mas que estão relacionados sempre com as altas temperaturas, não é? Exato. Portanto, é um vaso ou é um recipiente que serve, digamos assim, para refinar, não é? Através do calor. E quando nós permitimos que Deus esteja connosco, Ele faz exatamente este trabalho, não é? Ele vai-nos Amém. refinando. Amém. Amém. Ok, Deus seja É louvado. verdade. Estavas a Realmente, contar pela história da introdução, não, de sábado, não é? exatamente, exatamente. Força aí. Pois é, a nossa lição começa a falar de Sofia, não é? Uma jovem que
vai para o seu quarto completamente triste. Eu acho que qualquer um de nós já passou por essa situação, não é? Entramos para o quarto, para o banheiro, para a sala, para onde quer que seja, completamente tristes, desanimados. Aconteceu com Sofia. Ela encostou-se à parede, descaiu-se, pôs-se a chorar. Por quê? Porque estava a acontecer uma situação que ela nem podia, não podia acreditar, que era impossível do ponto de vista dela, não é? Porque alguém em que ela confiava, alguém que ela confiava plenamente, tinha acabado de despedaçar o seu coração, não é? E aí estava aquela jovem, não é? Alguém que ela pensou que fosse o seu amigo, alguém que ela respeitava, alguém que ela confiava, não fazia nada mais, nada menos do que espalhar boatos vis a seu respeito, tentando manchar a sua imagem. Imaginemos-nos na posição desta pessoa. Todos nós temos amigos, não é? Temos amigos de confiança. Isto já aconteceu comigo uma vez também. É horrível, é um sentimento horrível. Quando a pessoa, quando a traição vem de alguém que nós menos esperávamos. E normalmente é assim, pronto, infelizmente. E lá estava esta jovem. E o que aconteceu? Como era uma jovem de Deus, uma mulher de Deus, ela pegou a sua Bíblia, que estava na cabeceira, e abriu nada mais, nada menos do que as palavras que encontramos no nosso versuário, Salmos 23, 3, que diz: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele disse: impossível, impossível, não é? E ainda continuou dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eu gosto muito do Salmo 23. Uhum. Eu gosto muito. Sim, Eu sim, penso Sandra. que ninguém fica indiferente a este salmo, não é? É um salmo que realmente transmite bastante conforto e, acima de tudo, nos dá uma perspectiva de alguém que está realmente muito perto. E no caso desta jovem, e todos nós que já passámos por situações, se não idênticas, pelo menos muito parecidas, digamos que efetivamente encontrar o Salmo 23 é encontrar o tal refrigério para a alma. É como se nos acalmasse o coração, não é? É verdade. E esta semana nós vamos estudar alguns versículos deste salmo. E claro, começa-se sempre pelo princípio, não é? Costuma-se dizer que o princípio é o sítio melhor para começar. E É como tu verdade. dizias há bocadinho, o teu filho gosta muito deste versículo, não é? É Este isso. versículo diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Nada me fascinará, não é? sim. E É a começa lição. exatamente por nos dizer que as crianças, quando lhes foi pedido para fazerem um desenho sobre Deus, todas fizeram um coração, todas representaram Deus no coração. E porquê que puseram Deus no coração? Perguntou alguém. E a resposta foi fácil, não é? Porque Deus é amor. Sabes que eu costumo dizer que é muito difícil não amar Deus. É verdade. Muito difícil. Porque tudo o que nós encontramos sobre Deus é realmente tão bom, não é? Que é muito difícil não ser cristão, é muito difícil não se conseguir amar efetivamente a Deus. E sabes que quando as coisas correm bem, não é? Nós temos tendência a estar um bocadinho adormecidos. Não sei se isso te acontece contigo, não é? A estar um bocadinho adormecidos. Tudo Sim, corre bem, então não há assim grande agitação. E nós, é verdade. quando vivemos momentos, lá está, um bocadinho mais conturbados, pelo menos esta é a minha opinião e é a minha experiência, encontramos realmente forças que só nos podem vir de Deus. E é aí que nós percebemos efetivamente quão bom é pertencermos a este pastor, que nos cuida e que nos guia, não é, para o caminho, que é exatamente isso que a lição deste domingo nos fala, não é? É verdade. A lição também nos faz uma pergunta. Quando é que achamos que crescemos mais? Nos momentos de bonança ou nos momentos de tristeza? Normalmente, espiritualmente falando, não é?
normalmente acabamos crescendo mais nos momentos de dificuldade, não é? Portanto, as dificuldades vão surgir na nossa vida, quer queiramos, quer não. Mas não tenhamos dúvida nenhuma, que o Senhor está conosco, que o Senhor está a guiar-nos, o Senhor está a conduzir-nos, o Senhor se calhar, falo da minha experiência pessoal, quando estou numa aflição tão grande, a nossa tendência é: será que Deus existe mesmo? Ou será que Deus está aqui? Quer dizer, que Deus existe, nós sabemos como cristãos. Mas, Senhor, onde é que tu estás? Às vezes temos a impressão de que estamos completamente abandonados. Aí podemos começar a exercitar a nossa fé, não é? E não ter dúvida de que efetivamente, apesar da dificuldade, Deus está lá contigo. Deus está comigo, Deus está com todos nós. Deus está a orientar. E isto é impressionante, não é? É impressionante, sim. Nesta lição, o que eu achei ainda mais impressionante é que nos são apresentados vários versículos diferentes dos versículos que encontramos no Salmo 23. E aqui nestes versículos que nós também encontramos a mesma mensagem. A mesma mensagem, o tal Deus que protege, que cuida, que apascenta, que nos leva ao colo, aquele que procura os seus filhos, aquele que procura nos resgatar, libertar das trevas, aquele que conhece cada um de nós profundamente e que nos pede para que também o possamos conhecer de forma a que conheçamos sempre a sua voz no meio das tribulações, e é aquele que nos traz a tal paz que o mundo não pode dar. E nada mais é o Salmo 23 do que realmente isto, mostrar-nos que nós podemos ter esta paz, mas que só encontramos esta paz realmente neste pastor que está disponível a todo momento para cada um de nós. É verdade. E um desses versos, dos vários que temos na lição domingo, é o que diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Portanto, o Senhor nos conhece. E é importante que nós reconheçamos a voz do Mestre a falar-nos, porque só existem duas vozes, não é? A orientar-nos no caminho, ou a voz de Deus ou a voz do inimigo. Então, o Senhor nos conhece. Agora, é importante que nós o reconheçamos também, quando Ele nos fala, quando Ele nos orienta, porque às vezes o que acontece? Nós fizemos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, depois de quem é a culpa é de Deus. Exato. Não é? É isso que acontece às vezes. É verdade. E a lição de segunda-feira vai-nos falar sobre o verso 3, que diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e diz-nos que algumas partes da vereda ou algumas partes do caminho são fáceis de percorrer, não é? Outras são difíceis. E foi precisamente isso que nós aprendemos na história de Israel e tivemos a estudar no trimestre que terminou uma parte dessa história e vimos efetivamente quantos obstáculos eles encontraram pelo caminho, quantos obstáculos a vida de um cristão pode encontrar. E o que eu achei muito especial nesta lição foi exatamente nós percebermos isto. O facto de Deus nos guiar pelas veredas da justiça não quer dizer que nós nos encontremos isentos de tudo aquilo ou da realidade má que nos rodeia. Enquanto aqui estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos às consequências do pecado. Logo, estamos sujeitos também às coisas menos boas da vida, não é? E os caminhos que Deus nos mostra são sempre os caminhos certos. Sabes que existe um provérbio que eu, por vezes, ouço e que me mete assim um bocadinho de espécie, que é, dizem assim, Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Sim. E eu não concordo muito com esse Eu provérbio. também não. Deus escreve sempre direito, nós é que entrutamos as linhas. Exatamente. Eu também penso assim. Não é? E é exatamente isto que esta lição nos quer dizer. Efetivamente, os caminhos de Deus são sempre os melhores, apesar das circunstâncias que nos podem envolver, não é? Exato. Tudo o que nos pode acontecer de mal, nós podemos ter a certeza, e a lição apresenta-nos pelo menos 4, não é? 4 características destes caminhos e desta vereda correta, que nos diz que
nós sabemos que o caminho vai para o lugar certo, que é o lar do pastor. Depois Amém. nós sabemos que se estivermos em harmonia com este pastor, então nós vamos conhecê-lo profundamente e daí conhecermos a sua voz. No terceiro diz que se nós nos prepararmos e permitirmos que o seu Santo Espírito nos transforme e nos ponha cada vez mais semelhantes a esse pastor, isso vai acontecer. E o quarto aspecto ainda é que se nós realmente estivermos aliados a este pastor, então nós vamos testemunhar do que ele é. Portanto, nada do que nos envolve é uma desculpa para nós perdermos a nossa fé ou não acreditarmos exatamente de que o caminho do Senhor é o caminho certo e a vereda da justiça. Não é? Amém. Não sei, isto foi aquilo que me chamou mais a atenção aqui nesta lição. É que, Sim, sim. efetivamente, o que nos rodeia não deve ditar aquilo em que nós acreditamos, não é? Exato. Eu também aproveitei para pesquisar o significado de veredas, não é? Quer dizer, o caminho estreito ou o caminho secundário pelo qual se chega rapidamente a um lugar. Portanto, normalmente, quando nós pegamos o caminho estreito ou o caminho secundário, às vezes pode ser o caminho talvez mais difícil, não é? Ou um caminho mais que tenha alguns obstáculos, não é? O que a lição nos diz é assim: essas veredas são justas, conforme disse muito bem a Sandra, independentemente se a caminhada for fácil ou não. Exatamente. A caminhada, porque enquanto vivemos nesse mundo, vamos ter momentos bons e momentos menos bons. A verdade, o que nunca nos deve, o que nunca nos devemos esquecer é que Deus está em todos os momentos conosco. E Deus permite, né, que as coisas aconteçam em nossas vidas, não é? Por algum motivo. E A nós própria vamos. lição, Isilda, a Sim, própria lição diz-nos, não é? Que exato, é muito mais do que orientar e proteger. Deus tem o exato, objetivo de nos fazer crescer, de exatamente. nos dar formação, não é? Tanto no teu trabalho quanto no meu, existem Sim, vários aspectos em que por vezes temos que ter formação, não é? São coisas que nos surgem e que nós não sabemos muito bem, então vamos sim, procurar uma formação para nos ajudar a enfrentar, a lidar melhor sim, com aquela sim. situação. E o que Deus faz com o seu povo é exatamente isto, é dar-lhe uma formação, é ensiná-lo qual é o caminho, por onde é que deve ir, mais do que propriamente apenas orientar ou proteger, não é? Porque Exatamente. Deus, nada pode ser transformado sem haver crescimento. E Sim, Deus quer que a nossa fé cresça e para isso é necessário que o nosso relacionamento também se vá estreitando e se vai modificando com Deus, não é? Porque exatamente. senão não há crescimento possível. Exato. Aqui tem uma pergunta interessante nesta lição, que percepção tem de que a justiça, que percepção tens da justiça ser a prioridade do pastor para a sua vida pessoal, não é? Às vezes, aconteceu essa semana uma situação em que alguém fez uma transferência para a minha conta, um câmbio, não é? Uhum. Ela tinha que depositar 800 euros. Só que ela pediu o filho para fazer, então, em vez do filho fazer só 800, quer dizer, fez duas vezes. Depois de 2 dias eu fui consultar a conta e vi 1.600 euros. Eu disse, esse dinheiro não é meu. Entrei em contato com a senhora. Ela ficou completamente admirada, porque eu nem conheço ela. É alguém que, de quando em vez, quando eu preciso fazer alguma troca de kwanza para euros ou vice-versa, ela faz isso. Ela, por acaso, nem está cá, está em Angola. Eu apercebi-me, mandei-lhe mensagem. Depois de 1 ou 2 dias, ela respondeu. Eu disse, olha, desculpa, eu não estou em Portugal, estou em Angola. Mas quem está a fazer isso é o meu filho, não sei o quê. E no dia seguinte, e eu estou a precisar de dinheiro, vou dizer. Uma Quem tentação não, não é? Quem é que não precisa? é verdade. Então disse, olha, prontos. Então, com a ajuda de Deus, que possamos andar no caminho, não é? É um percurso que não é fácil, mas com Deus é o melhor que há. É o melhor que há. Que Deus seja louvado por isso. É verdade. Ora bem, nós temos a lição de terça-feira, que vai falar sobre o vale.
o desvio inesperado. Temos a parte 1 e a parte 2, não é? A parte 1 é sobre o vale, e como não podia deixar de ser, refere-se ao versículo 4, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, este versículo fala-nos sobre alguma coisa que realmente nos deixa, quando acontece nas nossas vidas, nos deixa, digamos assim, parece que nos falta o chão. Sabes, hoje não é particularmente um dia muito feliz para mim, porque hoje seria o aniversário da minha mãezinha, se ela ainda estivesse entre nós e se não estivesse já a descansar à espera da vinda de Jesus. E é inevitável nós lembrarmos, não é? Daqueles que realmente nós amamos e que já descansam. E quando eu li isto sobre o Vale da Sombra da Morte, realmente a morte é alguma coisa que nos incomoda muito, não é? É muito. Nós não fomos feitos para morrer e aceitar a morte é uma coisa muito difícil. Porque normalmente está associada à morte sempre alguma coisa de muito triste, muito escuro, não é? A lição diz-nos que é uma imagem em que acentua a escuridão, em que nós sentimos realmente que estamos num sítio escuro. E isto pode dizer que, sabes, quando as pessoas dizem assim, eu não via a luz ao fundo do túnel, não é? Isto é o vale da sombra da morte. É quando nós realmente estamos com uma dificuldade tão grande que não conseguimos ver mais nada, não é? É quase como se não houvesse ali nenhuma saída para nós. E efetivamente a lição diz-nos assim: não, mesmo que tu estejas numa situação dessas, a verdade é que tu tens alguém contigo. Amém. Tens alguém que te tem uma vara para te ajudar. E sabes que a vara é engraçado, não é? Porque a vara poderá ser na perspectiva de. Muitas vezes, quando falamos na vara, falamos em alguma coisa que é feita para espovitar, não é? Para bater, às vezes, não é? Mas a vara, sabes, provavelmente já fizeste caminhadas muito difíceis, assim como eu, e existem aquelas varas que nos ajudam, não é? Em que ajudamos-nos uns aos outros, em que se há uma inclinação e nós queremos subir, a outra pessoa estende-nos a vara e nós agarramos e subimos. Portanto, aqui a vara é efetivamente algo, e o cajado é realmente algo que nos demonstra que não há nada mais forte do que o amor de Deus. Portanto, Amém. Ele tira-nos da escuridão certamente. Não sei se foi isto que tu também percebeste desta lição. Eu, por acaso, quando estava a estudar a lição terça e quarta, não é? O desvio inesperado, eu pensei da minha irmã. A minha irmã mais velha faleceu há um ano passado. Pronto. Eu estava aqui em Portugal, ela morreu em Angola. Foi terrível para mim. Chegou uma altura que parecia que eu não via mais luz no fundo do túnel. Tem dias assim. E realmente, quando aprendemos a descansar no Senhor, Ele nos consola, nos conforta aos poucos. E temos. O Senhor permite que passemos por esse processo para o nosso crescimento, já falamos muito bem disso. Só que não é fácil passar por esse desvio inesperado, porque o que se espera é que a vida do cristão corra sempre, até a teoria da prosperidade, não é? De que se tu acreditas em Deus, o Senhor vai te abençoar, isso é verdade, mas não é verdade que tudo vai correr bem sempre, não é? Até porque temos o inimigo de Deus que ataca sempre os filhos de Deus, não é? Mas a verdade é, não nos esqueçamos sempre, o Senhor está conosco e vai estar sempre, nos momentos bons e nos momentos maus. Nos momentos maus, quando já não puderes mais aguentar, descanse nos braços do Senhor. É muito difícil fazer entender as pessoas que não têm fé ou Sim, que sim, não sim. acreditam em Deus, é fazê-las entender isto, não é? Sim. Aquele momento em que nós temos que nos desprender dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria dor e permitir que Deus nos encha e nos preencha com tudo o que há de melhor. E o desvio inesperado também é uma mesa cercada, não é?
É verdade. E a mesa cercada, eu não sei, eu às vezes penso assim, eu acho que não tenho nenhum inimigo, assim, verdadeiramente, tirando Satanás e todos os Sim, seus, sim, sim. seus anjos, não é? Mas acho que assim, humano, eu não tenho assim ninguém que eu considere meu inimigo. É claro que há pessoas que se calhar temos uma personalidade um bocadinho mais diferente e que se calhar não nos atraímos tanto, mas daí a dizer que a pessoa é minha inimiga, acho que não tenho assim ninguém a quem eu possa dizer, olha, é um inimigo, não é? Graças a Deus. Eu, Por isso, por isso é um bocadinho difícil, quando nós lemos aqui que devemos amar os nossos inimigos e que devemos orar pelos que nos perseguem, não é? E nós dizemos assim, epá, isto é muito difícil, não é? É tão difícil isto que por vezes nós somos levados a pensar, se calhar isto não é bem assim, podemos, não é? Chegar ao meio termo. eu, eu, por acaso, identifiquei muito quando, quando estudei essa lição, que é preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu, infelizmente, exerço uma profissão que é muito competitiva, digamos assim, não é? Uhum. E quer tu queiras, quer não, vai sempre haver uma rixa, porque as pessoas querem se achar melhores que os outros, e é uma coisa. E às vezes dá a impressão que tu estás a ser completamente sufocada, Pois. ou por diferença de personalidade, ou por outras coisas que nem adianta serem ditas aqui. Então, Uhum. quando eu li esta lição, eu percebi profundamente que, apesar das dificuldades que temos, apesar dos inimigos que nos cercam, não porque nós os façamos mal, mas Uhum. ou porque eles não vão com a nossa cara, ou porque se sentem ameaçados com a nossa presença, de alguma forma. Isso acontece na minha prática profissional, infelizmente. Pois. Portanto, quando eu aprendi a descansar no Senhor, realmente aconteceu o que está aqui no Salmos 23:5. O Senhor prepara efetivamente uma mesa na presença dos nossos inimigos. E eles sentem-se completamente admirados, não é? Que tudo isso seja para a honra e glória de Deus, Exato. efetivamente. Agora, o difícil é, depois, tu amares aquela pessoa que te fez mal. Pois. Isso é que é difícil. Pois. Aí é que é, não é? Aí é que bate tudo. Mas, É por isso que nós temos sempre que estar em crescimento, não é? sim, 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 sim. Porque isto é quase como com os discípulos dizeram: vamos perdoar 7 vezes, não é? Já era muito. Depois, É, não, são 70 vezes 7. Senhor, isso já é uma coisa enorme, não é? Já não dá. Mas a verdade é que realmente nós devemos sempre perceber que, mesmo na tua profissão e na nossa vida, quando temos pessoas assim que realmente nós sabemos que não gostam de nós ou que nós devemos olhar para essas pessoas com misericórdia, não é? Com misericórdia, porque eu acho que é importante essas pessoas verem na nossa postura que nós temos pronto, temos uma maneira diferente de reagir e isso só conseguimos realmente Deus estiver no nosso lado, porque sozinhos é muito difícil, não é? É demasiado difícil. Bem, querida amiga, nós temos 3 minutos e temos a ok, lição de quinta e sexta-feira, não é? exato. Portanto, a lição de quinta diz-nos assim: uma promessa garantida para o percurso. Então, que promessa é esta, Isilda? Fala-nos. Exato. Eu queria só dizer antes que a luta que nós temos nesta terra não é contra os homens, Pois não. são contra os espíritos potestades, efetivamente. Então, a promessa garantida que temos no nosso percurso difícil está em Salmos 23:6, que é: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor seja louvado. Quando Amém? nos encontramos rodeados de inimigos ou nos momentos difíceis, não nos esqueçamos isso que temos falado sempre e vezes sem contas. Não estamos abandonados, nunca seremos abandonados. O Senhor está sempre conosco. O Senhor é aquele Deus que essa lição nos diz que persiste, que nos persegue
É verdade. É muito mais profundo. Quer dizer, a bondade do Senhor nos persegue. Imagina estar seres perseguido por um bandido, por exemplo, algo desesperante, não é? Agora, imagina, pois, a ser perseguido por Deus, não no sentido de nos fazer mal, senão de que sejamos sempre abençoados, não é? De que as coisas corram sempre bem. Então, é este o desejo para ti. Não importa o momento em que estás a passar, desejo para cada um de nós, não é? O que Deus quer para cada um de nós é isso, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E se formos fiéis, se formos persistentes, habitaremos para sempre na casa do Senhor. Sabes que na lição de sexta-feira, o primeiro parágrafo desta lição diz-nos que os que finalmente serão vitoriosos terão na sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provação. E nós dizemos, bolas, isto é muito difícil de ouvir, não é? Então, mas porquê, Senhor? Porquê? Mas depois a resposta está a seguir, diz assim, não devem, porém, rejeitar a sua confiança, pois isso é parte da sua disciplina na escola de Cristo e é essencial a fim de ser eliminada toda a escória, ou seja, tudo aquilo que não presta. Sim, sim. E este é o convite que nos é feito este trimestre. É que realmente nós permitamos que Deus nos ensine e nos mostre o porquê de muitas coisas acontecerem e principalmente nos ajude a entender como devemos reagir quando estamos em momentos piores, quando estamos a passar por algum sofrimento. E esse é o convite que nos é feito quando nós falamos sobre Cristo, quando nós falamos sobre aquilo que o próprio Cristo passou quando foi crucificado em nosso lugar, e diz-nos que nós vamos encontrar ajuda naquilo que é o caráter firme, simétrico e belo de Cristo. Isilda, foi um prazer muito grande partilhar estes momentos contigo. Teremos ainda oportunidade, certamente, este trimestre, de nos encontrarmos ainda para falarmos mais sobre este Jesus maravilhoso, que é o nosso pastor, que nos guia, que nos conduz e que nos protege. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de nós nos despedirmos. Certamente que foi um prazer para mim também, Sandra. Boa semana. Boa semana a todos. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos aqui às Palavras Cruzadas. Nós despedimos-nos com votos de que a semana seja muito abençoada.